Fala galera, beleza com vocês? Professor Sidney falando aqui mais uma vez. Hoje para as turmas de segundo ano, nós vamos falar hoje da matéria que complementa a apostila 2 de Física da SEDUC, que são as partes que falam da termodinâmica, tá? Vai ser uma aula um pouco mais longuinha. Nós vamos falar das aulas 3 e 4 da apostila. São matérias que estão muito ligadas umas com as outras. Então a gente vai aproveitar e finalizar o conteúdo que deveria ser desse bimestre. Tudo bem, pessoal? Então ótimo. Então acomode-se aí na cadeira, coloque seu dispositivo numa posição que você fique confortável para assistir. E bora para a aula. Opa galera, voltamos aqui então. Aula 3 e 4 hoje, tá bom? Então vamos para o item 4, que é a aula 3 da apostila, página 11 da apostila, que está aqui, ó, tá? Conservação de energia em processos termodinâmicos. Bom, o que manda nesses processos é o seguinte: o que manda nesses processos é a forma de transformar o calor obtido da explosão ou da queima de alguma coisa, algum combustível, em energia mecânica, mais especificamente em realização do trabalho, ou seja, a aplicação de uma força para mover algum tipo de objeto, sistema, enfim, tá bom? A matéria que estuda isso em física é chamada de termodinâmica, tá bom? E esse negócio, essas transformações acontecem seguindo algumas leis, algumas regras. Basicamente são duas leis que nós vamos estudar, na verdade, e que vão nortear esse processo. E uma das leis, que é a primeira lei da termodinâmica, ela é basicamente uma extensão ou uma reinterpretação de uma lei mais geral, que é o princípio da conservação da energia. Tanto é que nesse capítulo nós chamamos de conservação de energia em processos termodinâmicos. Tá? O que diz aqui? Diz aqui que a termodinâmica estuda a relação entre calor, trocado e trabalho realizado, tá ok? E envolve, normalmente, essas trocas envolvem alguma massa gasosa, tá? Algum gás, pode ser inclusive vapor d'água, gás carbônico, enfim, tá? E o meio externo, que é o meio ambiente, tá bom? Isso acontece, como eu falei, basicamente sendo analisado a partir de duas leis, duas regras ou dois princípios. E vamos estudar então esses dois princípios, começando do primeiro princípio, que é o primeiro princípio, a primeira lei da termodinâmica. O que ele diz aí? Que diz que a energia tem que ser conservada. Ou seja, toda energia que entra no processo, num sistema termodinâmico, tem que sair de alguma forma desse sistema. A energia não pode simplesmente ficar represada e ser eliminada, ou também não pode vir energia de lugar nenhum e blum, caiu e sair mais energia do que entrou. Não. Toda forma de energia que entra, beleza. Toda forma de energia que sai, beleza. Somando as formas de energia que entram com as formas de energia que saem do sistema, tem que dar o mesmo número. Ok? É isso que fala aqui. E também do seguinte: todo e qualquer sistema termodinâmico tem uma função característica, conhecida como energia interna, que é a quantidade de energia que ele tem dentro dele. Que no caso da substância nós entendemos que é a vibração das moléculas, que no caso tem a ver com a temperatura do sistema. Vamos lá. Sabendo disso, podemos enunciar a primeira lei como a diferença entre a quantidade de calor que é recebida e a quantidade de trabalho que é liberada. Um sistema termodinâmico pode receber calor e realizar trabalho, ou receber trabalho e liberar calor. Uma quantidade de energia e outra estão envolvidos nesse processo. E se der diferente? É porque o sistema absorveu e liberou a energia. E é aqui que entra matematicamente essa primeira regra. O que é ΔU? ΔU é a mudança, a variação, a sobra ou a diferença da quantidade de energia interna, que tem a ver com as moléculas do sistema. Tá bom? Que é a quantidade de calor. E essa letra grega aqui, que parece um T fresco, na verdade é um T com um tio em cima, era uma letra grega chamada tau, ok? Ou, se você preferir, tau, também pode ser, tá bom? É uma das letras que representam um T no alfabeto grego, tá ok? Muito bem. Então, tau representa aqui trabalho nessa parte da matéria. Subir aqui então um pouquinho para a gente poder analisar melhor. Aqui, ó, quantidade de energia em forma de calor, quantidade de energia em forma de trabalho, quantidade de energia em forma de energia interna que foi aumentada ou reduzida, variação no caso. Tá? Essa lei tem aplicação prática em várias transformações. Várias.
Mas existem 3 tipos de transformações que podem ser produzidas com um gás que obedecem direitinho a essa regra. Tá? Quais são essas 3 transformações? São 3 transformações. Lembre-se que um gás ideal, não é um gás, foi a matéria da nossa última aula, gás ideal, ele é conhecido por 3 características: sua pressão, seu volume e sua temperatura. Tá? Qualquer valor, qualquer transformação ou não que aconteça com esse gás, esses 3 valores devem ser analisados. Tá bom? E as 3 transformações que nós vamos estudar a partir de agora têm a ver com essas 3 grandezas físicas. Vamos lá. Primeiramente, transformação isotérmica. O que é uma transformação isotérmica? Essa transformação ocorre, como o próprio nome diz, iso significa igual, térmico que vem de termos, que significa calor ou temperatura. Tá bom? Então, nesse caso, isotérmica acontece a temperatura constante. Então, você mantém a temperatura constante e aí o que acontece? Pressão e volume do gás mudam no sistema. Mas acontece que a variação da energia interna do gás é igual a 0, porque a energia interna do gás só depende da temperatura do sistema. E se a temperatura não muda, a energia interna também não muda. Tá ok? Então, nesse caso, a quantidade de calor do sistema que ele recebeu, que ele liberou, é igual à quantidade de trabalho realizada por ele ou sobre ele. Isso quer dizer que aquela regra lá em cima, essa, ΔU igual a 0, menos T passa para lá, fica igual a T, ou se você preferir, menos tal passa para lá e fica tal, aí fica trabalho de um lado igual a calor do outro. Isso quer dizer que a quantidade de calor liberada ou absorvida é igual ao trabalho realizado sobre o sistema ou pelo sistema. Tá bom? Então, nesse caso, é a primeira regra aí. Mas uma transformação isotérmica é uma transformação na qual a temperatura acontece, permanece constante, e pressão e volume acabam tendo valores que são proporcionais. Tá? Então, pressão multiplicada por volume de um lado, pressão multiplicada por volume do outro. Quando você aumenta a pressão, você diminui o volume e vice-versa. Ok? Na mesma proporção. Então, isso é uma transformação isotérmica. É o primeiro, ou a primeira, melhor dizendo, das 3 transformações que nós vamos estudar nesse capítulo. Aí na página 12, na página seguinte, repara que do parar do gás ideal eu deixei aqui em cima, tá? É de propósito, não é porque eu errei não. A outra transformação, a segunda de 3, é a transformação isovolumétrica. Olha, iso, igual. Volumétrica tem a ver então com volume, tá certo? Então, o que acontece nesse tipo de processo? Essa transformação, o gás ideal, o gás perfeito, ocorre a volume constante. Quer dizer, o volume do gás permanece o mesmo durante a transformação. É diferente isso, né? Muito bem. Ou seja, o volume constante faz com que pressão e temperatura do gás variem de maneira proporcional. Quando você aumenta a pressão, a temperatura aumenta na mesma proporção. Ou, se você preferir, quando a temperatura aumenta, a pressão aumenta na mesma proporção. É o que acontece quando você pega um recipiente de alguma substância gasosa, tipo assim, inseticida, aerosol. Gastou, acabou, ainda tem gás lá dentro, só que não tem pressão para sair. Se você pegar aquele negócio, não estou falando para fazer isso, é um exemplo. Se você pegar aquele negócio e aquecer jogando no fogo, por exemplo, na fogueira, o gás que está lá dentro, para aquele recipiente, não vai mudar de volume significativamente. Então podemos considerar que é constante. Aquele gás que está lá dentro vai sofrer um aumento de temperatura e por isso um aumento de pressão. Vai chegar uma hora que a pressão vai ser tão grande, porque a temperatura aumentou muito, que o recipiente não aguenta e explode. Tá? Quando explodir, melhor ninguém estar perto, porque é bem perigoso. Tá bom? Então, dessa forma, aquela equação que era ΔU igual a Q menos tal, ok? O que vai acontecer com ela? Não tem variação de volume. Então, olha aqui, ó, o trabalho é igual a 0, porque trabalho quer dizer que a variação de volume aconteceu. Se não acontece variação de volume, não tem trabalho realizado. Então, dessa vez, na primeira lei, esse valor é anulado. Então, fica só aquela igualdade ali, ó, tá vendo? Em azul, do lado da minha mão, que é exatamente a igualdade que aparece aqui, ó. Ah, trabalho é igual a 0, logo delta é igual. Ou seja, todo o calor que entrou ou que saiu do sistema só serviu para mudar a temperatura do sistema. Entrou calor, aumentou a temperatura. Saiu calor, diminuiu a temperatura. Tá? Porque não houve trabalho realizado. Por isso. Tá bom?
Na última transformação, a última de 3, transformação adiabática, nessa questão, a transformação adiabática tem um outro problema. Não é a pressão constante, não é o volume constante, não. A pressão adiabática quer dizer que a quantidade de calor é nula, ou seja, não houve troca de calor. E nesse caso, o que acontece? Se não troca calor com o meio externo, seja porque ele está termicamente isolado, seja porque o processo ocorre tão rápido que não dá tempo de trocar calor, que é o que ele fala aqui, essa quantidade de calor é igual a zero. Então esse cara aqui some, ó. Aí fica só as duas partes do meio. ΔU igual a menos tal. Ou seja, o que acontece? O trabalho realizado é que vai produzir uma quantidade de calor, uma quantidade de variação da energia interna, que é a temperatura do cara. Isso quer dizer o seguinte, o sinal negativo aqui quer dizer que um acontece num sentido e o outro acontece no outro. Ou seja, quando o cara realiza o trabalho, libera energia, a variação da energia interna é negativa, a temperatura diminui. E quando alguém realiza trabalho sobre o cara, trabalho negativo, menos com menos vai dar mais, a variação da energia interna é positiva, ou seja, a temperatura do cara aumenta. Então, num processo onde não há troca de calor, você realiza o trabalho, a temperatura cai. Você recebe o trabalho realizado, a temperatura sobe. Tá bom? É isso que está dizendo aqui nesse esquema. Onde que eu posso ver isso? Se você trabalha com gases, você pode expandir ou comprimir o gás tão rapidamente que não dê tempo do calor a ser trocado. Então, por exemplo, você pega a seringa de injeção sem agulha. Quando você aperta, no sentido de comprimir o ar lá dentro rapidão, você realiza trabalho sobre o ar que está dentro da seringa. E por causa disso, a temperatura do ar lá dentro vai aumentar. Agora, se você pega essa mesma seringa e ao invés de empurrar, você puxar, você vai fazer com que o ar lá dentro realize trabalho porque foi empurrado para fora o êmbolo. E por causa disso, a temperatura aumentou. Se você quiser fazer o contrário, também dá. Por exemplo, num processo adiabático, você também pode fazer o objeto estar numa temperatura tão alta que ele empurre, o gás na temperatura tão alta que ele empurre como é que chama aquilo? O êmbolo, isso aí, êmbolo da seringa, tá? E o gás, se estiver muito frio, acaba trazendo o êmbolo da seringa. Como é que você pode esquentar ou esfriar sem fazer troca de calor? O objeto pode estar numa situação em que você precise de calor para mudar de estado físico, tá bom? Ok, então vamos lá. Então a quantidade de calor e o trabalho realizado, sem trabalho realizado, é igual a quantidade de calor nula, trabalho realizado é igual ao negativo da variação da energia interna. Esses três tipos de transformação são aqueles que seguem mais à risca, mais bonitinho, a primeira lei termodinâmica. Qual é a primeira lei termodinâmica mesmo? Variação da energia interna igual a quantidade menos trabalho realizado. Quantidade de calor do trabalho realizado. Ok? Bom, galera, então ficamos aqui finalmente na aula 4, que é o que vai encerrar a matéria, e nesse esquema aqui a gente fala de uma das principais aplicações dessa primeira lei da termodinâmica e de outros princípios da termodinâmica, que é a construção das máquinas térmicas. Caso você não se lembre, nós chegamos a comentar sobre isso, uma máquina térmica é uma máquina que aproveita a energia gerada pela queima do combustível ou pela explosão do combustível para produzir algum tipo de trabalho realizado, tá? Então você transforma o calor em trabalho realizado através de sistemas que normalmente envolvem a utilização de gases como substância de trabalho, não como combustível. Combustível é aquilo que queima. Substância de trabalho é aquilo que vai se transformar para poder obter uma transformação de energia. Ok? Então aqui nessa aula a gente fala do calor e das máquinas térmicas, tá? Então máquina térmica é esse dispositivo aqui. Todas elas operam com gás, como eu falei. Gás tem as três características que nós acabamos de falar aqui, pressão, volume e temperatura, as três grandezas físicas mais importantes, tá? E a importância dessas máquinas térmicas, como ele cita aqui, é extremamente grande para a humanidade ainda. Ela já tem ela tem quase 200 anos de fabricação, né, de história, e ainda o ser humano não conseguiu, apesar da sua baixa eficiência, ainda não conseguiu se livrar totalmente da sua utilização. Estamos caminhando para isso, mas ainda estamos em percurso. O problema das máquinas térmicas são muitos, tá? Baixa eficiência, como eu falei, grande produção de poluentes, porque você tem sempre alguma coisa queimando, alguma coisa explodindo, o que normalmente gera gás carbônico, além de outros gases do efeito estufa. Tá bom?
Então, pensando nesse esquema específico, vamos adiante aqui um pouquinho em relação a esse esquema das máquinas térmicas. Então, máquinas térmicas são capazes de converter, olha a palavra, parcialmente. Isso significa o seguinte, que uma parte da energia é perdida. E é exatamente esse o problema das máquinas térmicas, a sua baixa eficiência. Isso é um problema que vem desde sua fabricação e que esbarra não na tecnologia, mas sim numa incapacidade natural. Ou seja, você não consegue, apesar dos esforços tecnológicos, você não consegue fazer com que essa conversão parcial seja total. Nunca, em nenhum processo. Mas o que é pior nas máquinas térmicas, esse parcial é muito ruim. Tá? Muito mesmo. As máquinas elétricas, por exemplo, acabam tendo o dobro da capacidade parcial de transformação que as máquinas térmicas. Infelizmente, essa coisa está ligada com a origem do próprio processo. E por isso não basta a tecnologia evoluir. Tem sim que mudar o processo. Tá? Isso não é fácil de fazer. Tanto é que o homem ainda não conseguiu. Bom, mas vamos voltar aqui. O calor proveniente de uma fonte térmica, queima de combustível, alguma coisa explodindo, alguma coisa pegando fogo, tá? Em energia mecânica, quer dizer, energia cinética ou energia potencial, nenhuma máquina térmica é perfeita, ou seja, nenhuma máquina térmica consegue converter tudo em energia de movimento, trabalho ou energia mecânica. Não, é impossível. Como eu falei, tem a ver com uma regra natural. Quando os cientistas no final do século XIX perceberam que, apesar dos seus esforços, o produto da máquina térmica vinha a custo de muito combustível, muito esforço e pouco aproveitamento, eles começaram a desconfiar, então, que isso não se tratava de tecnologia. E chegaram, com isso, à elaboração de uma outra lei da termodinâmica, que é a segunda lei da termodinâmica. Qual é essa lei? Essa lei está escrita aqui. A razão pela qual não é possível que uma máquina térmica seja perfeita é o fato de que não é possível qualquer sistema a certa temperatura absorver calor de uma fonte e transformá-lo integralmente, totalmente, em trabalho mecânico, sem que ocorram o quê? Modificações nesse sistema ou em suas vizinhanças. Isso quer dizer que o sistema por si só não é capaz de fazer toda a conversão. E isso não é um problema tecnológico, isso é um problema natural. É a natureza dizendo isso. E essa segunda lei identifica esse esquema. Ou seja, o problema natural. Qual é o problema natural? O calor sempre passa. Esse é o problema natural. O calor pode passar através de substâncias que sejam isolantes térmicos, tá ok? Mas ele passa. Ele não fica retido completamente. Ele atravessa. O calor sempre se perde. O calor sempre consegue avançar. E isso é uma tristeza para a tecnologia, mas é uma salvação para a humanidade. Porque se o calor não conseguisse passar, por exemplo, no vácuo, não poderia existir vida na Terra. Já que o calor da Terra, que mantém a vida na superfície, vem basicamente da sua estrela mais perto, que é o Sol. Ok? Mas o fato é que essa capacidade natural também representa uma incapacidade que vai além da tecnologia. Tá? Aí a forma como a segunda lei encontra-se escrita acima é conhecida como enunciado de Kelvin. Kelvin não foi o único a chegar a essa conclusão. Max Planck, outro cientista, também chegou na mesma conclusão, entretanto com outras palavras. Tá? Segundo tal enunciado, um ciclo completo, quer dizer, uma transformação completa, com um gás, com um combustível, quer que seja, é impossível que uma máquina térmica consiga converter integralmente o calor que ela absorve em trabalho mecânico realizado. E tal impossibilidade tem a ver com o fato de a máquina precisar perder, olha isso, parte da energia que absorve para retornar ao estado termodinâmico inicial de seu ciclo de funcionamento. Se ela necessita perder, isso significa que o calor tem que ir, cara, passar, perdeu energia. E aí não retorna. Por não retornar, a eficiência desse tipo de máquina é muito baixa. Aqui tem uma representaçãozinha de uma máquina térmica, que eu vou dar uma levantada para a gente poder ver melhor. Prontinho, está melhor aqui? Uma máquina térmica funciona como? Cara, a máquina térmica funciona você colocando um objeto, uma fonte quente, uma fonte que produz calor, uma fonte fria, uma fonte que vai absorver esse calor, e no meio da passagem do calor você coloca a máquina térmica ali.
Tá? Olha aqui. Tá ok? Acontece que o trabalho que é realizado aqui é apenas uma parte da energia do processo. Aqui tem uma quantidade de calor, calor da fonte quente, que ele colocou calor quente, que para mim não faz sentido. Mas ele colocou aqui na apostila, tá? Calor da fonte quente, não calor quente, calor quente. Existe calor frio? Pelo amor de Deus, né? Mas o cara coloca aqui calor quente e calor frio. Tá, tudo bem, ok, vamos lá. Então o calor passaria da quente para fria, normalmente. E você coloca aqui um dispositivo na frente, ó, e ele realiza trabalho a partir dessa energia que fluirá. Ok, só que essa energia que fluirá não vai deixar de fluir por causa desse cara. Uma parte da energia que flui passa para cá, mas a outra parte continua fluindo, porque o calor sempre passa. Aí ele fala aqui que chamamos de trabalho a porção de energia que a máquina térmica é capaz de converter em energia mecânica. Beleza. Essa quantidade de energia, que é uma parte da energia, não é tudo, ok? Pode ser calculada diretamente pela diferença da quantidade de calor que a máquina absorve da fonte quente e a quantidade de calor que ela libera para a fonte fria. É óbvio, né, cara? Uma quantidade de energia que vai, uma quantidade de energia que continua indo, mas uma quantidade de energia parou no meio do caminho. E aí? Realmente, né? Aí você tem a máquina ali, a fonte quente. Aí você tem aqui a fonte fria, né? Ok, aqui. Aí você tem aqui ó, o dispositivo. Tá? É mais ou menos esse desenho que está lá. Aí essa quantidade de energia aqui é chamado trabalho realizado. Aqui ó, passa uma quantidade de calor Q1. E aqui passa uma quantidade de calor Q2. Tá? Quantidade de calor Q1 é a quantidade que sai da fonte quente. A quantidade de calor Q2 é a quantidade que chega na fonte fria. Então, nesse caso, você tem o trabalho realizado como sendo a diferença entre essas quantidades. Se não for realizado nenhum trabalho, todo o calor que sai de um chega no outro. Tá bom? Aqui está a unidade de medida, trabalho. Tá? Essa parte da matéria você vai ter que lembrar de uma coisa que a gente já falou anteriormente. Tá bom? O trabalho pode ser medido em joule ou em caloria. Ok? Essa questão do joule e da caloria tem a ver com a disputa entre os mecanicistas, os caras que estudavam a mecânica, e os termodinâmicos, os caras que estudavam essa parte da matéria lá pelo século XIX. Tá bom? Exemplo de máquinas térmicas. E aí tem vários, alguns que a gente ainda usa, outros que a gente não usa mais. Entre esses aqui, temos todos esses que a gente ainda usa. Por exemplo, motor de combustão interna, motor de automóvel, motor de ônibus, motor de caminhão, ok? Máquinas movidas a vapor, que a gente basicamente não usa mais, tá? Tem aí apenas para mostrar e tal, mas usar de verdade não se usa mais, tá bom? Como as locomotivas a vapor e as máquinas TC, essas aí já eram, tá? E tem os refrigeradores e ar-condicionado, que são máquinas térmicas que funcionam ao contrário. Ou seja, a quantidade de calor que eles tiram da fonte fria, o ambiente no qual você está, a quantidade de calor que eles jogam para a fonte quente, que é o ambiente para o qual o calor é jogado, e aí, ao invés do trabalho sair, o trabalho entra, que é esse trabalho que vai permitir fazer o processo que não é natural. Qual é o processo que não é natural que o ar-condicionado e o refrigerador fazem? O trabalho que não é natural é levar o calor da onde está frio para onde está quente. O natural é o calor sai da onde está quente para onde está frio. Então a máquina chamada refrigerador e a máquina chamada ar-condicionado fazem o que não é natural. É por isso que precisam que entre energia de fora para que esse processo seja feito, seja realizado. Ok? Muito bem. Por sozinho não vão fazer não. Tá? Porque é antinatural. Tá certo? Então aqui são exemplos dessas máquinas. Tá? Aqui eu botei 1, 2, o sujeito botou 0, F. Tanto faz, quer dizer a mesma coisa, tá bom? Então, a gente vai. Aqui é a questão do joule da caloria ali, tá? Eu não sei se o cara puxa falar. Uma caloria vale aproximadamente 4,2 joules. Tá? 4,186 para ser mais exato. É só porque mais cedo ou mais tarde a gente vai precisar fazer aquela conversão ali. Bem? Ainda agora eu falei que essas máquinas térmicas eram um pouco eficientes e que isso era um problema natural e não tanto tecnológico. Mas como é que você mede a eficiência de uma máquina térmica? Muito bem, você mede a eficiência de uma máquina térmica através do seu rendimento. O que é o rendimento?
é o balanço do aproveitamento da quantidade de energia que essa máquina consome. E como que você vê isso? Até que é bem simples, na verdade. O rendimento é representado pela letra grega também. Ni. Tá? Aquela ali é a versão maiúscula da letra N do alfabeto grego. Ni. Tá bom? Então o rendimento da máquina térmica é calculado de maneira que você veja quanto calor é produzido, quanta energia é produzida a partir do calor absorvido. Tá bom? Como que você vê isso? Na verdade é bem simples. Basta você pegar o trabalho realizado e dividir o valor pela quantidade de calor que essa máquina absorve. Pronto. Uma outra forma de analisar essa questão está aqui. Ó. Mas essa aqui é a mesma equação dessa aqui. A diferença é que o cara pegou aquela fórmulazinha ali. O que é trabalho realizado? É a quantidade de calor quente menos a quantidade de calor frio. Cara, eu odeio esses nomes. Tá? Isso é a diferença. Aí a diferença você pegou, aplicou nessa equação, o que gerou aquela equação ali. É a mesma equação, mas essa aqui é mais simples, cara. Então essa aqui a gente pode usar com mais rapidez até, tá bom? Então, essa forma também dá um rendimento. Aí se você tiver quantidade de calor quente, quantidade de calor frio, eu odeio esses nomes, nunca vou me acostumar com isso. Enfim, aí você vai colocar aqui nessa forma. Se você tiver o trabalho realizado, pô, melhor ainda que você colocar essa fórmula aqui e tal. Uma coisa que a apostila chama atenção, que realmente é verdade, é que o rendimento das máquinas térmicas é sempre inferior a 100%. Mas é muito inferior, muito. A quantidade média, ou o valor médio do rendimento de motor de automóvel moderno não chega aos 40%. Isso quer dizer que se você paga R$6 no litro de gasolina, 40% de R$6 é R$2,40. Então, se você paga R$6, R$2,40 é o que você usa no teu carro para poder realmente se mover, porque ele é feito para isso. E os outros R$3,60, que representam 60% da quantidade de energia que entrou pelo tanque. Você pode escolher. Saem pelo cano de descarga, saem pelo radiador, são perdidos. Isso é o que interessa. Ok? E isso provoca um baixíssimo rendimento desse tipo de máquina. Ah, é porque a tecnologia dos carros? Não, cara. É a natureza. Mais do que a tecnologia. A natureza não permite muito mais além do que isso. Tá bom? Não tem jeito. Por isso que os carros elétricos hoje estão tomando conta. Porque eles são muito mais eficientes do que os automóveis movidos a gasolina, gás natural, enfim. Embora nada se compare ao ronco de um motor como o V8, V10, V12, por exemplo, de um esportivo, de um carro preparado, né? Mas isso é uma coisa que a gente vai discutir em outro momento aqui na sala de aula, a gente só tem a ver com a matéria, tá bom? Então o fato é que o rendimento das máquinas térmicas é muito baixo. E isso compromete o seu uso, apesar de ainda serem muito usadas hoje em dia. Galera, então eu preparei aqui no quadro um resumo rapidinho para a gente poder identificar e relacionar as coisas que falaram na sala 3 e na aula 4 também, em relação à termodinâmica, tá ok? Então os principais pontos são a questão da máquina térmica, que funciona basicamente pegando uma quantidade de calor da fonte quente, que está aqui, tá? Essa quantidade de calor é chamada Q1, tá aqui, tá certo? Essa máquina térmica, então, ela pega uma quantidade de energia e realiza trabalho. Esse trabalho é o que é aproveitado da máquina térmica, ela é feita para produzir trabalho, mas infelizmente a quantidade de calor Q2 desse processo acaba escapando para a fonte fria, que pode ser, por exemplo, para o meio ambiente. E o trabalho realizado pela máquina térmica, então, se dá, é uma quantidade que você pode identificar através da diferença entre as quantidades de calor que saiu da máquina fria, da fonte quente, e que chegou da fonte fria também. A diferença entre essas duas quantidades de calor vai te dar o valor do trabalho que ela conseguiu realizar naquele processo, tá bom? Mas a máquina térmica, como todo o sistema termodinâmico, segue basicamente a duas leis. Primeira lei e segunda lei. Vamos na primeira lei aqui, então. Uma variação da quantidade de energia, quer dizer, o aumento ou redução da temperatura do sistema, tem a ver com a quantidade de calor que ele trocou e com o trabalho que ele realizou. Isso quer dizer que toda máquina térmica, como não consegue realizar trabalho total em relação à quantidade de calor que recebe, então toda máquina térmica sofre uma variação de temperatura quando está no processo de produzir trabalho realizado. Ou seja, a máquina térmica, quando produz trabalho, absorvendo calor,
esquenta. E quando você tem um ar-condicionado que recebe trabalho para liberar calor quente para a fonte fria, esfria. Ok? Bom, e aqui, para analisar essa questão da eficiência da máquina térmica, tem a questão do rendimento. Ok? O rendimento, então, pode ser dado simplesmente pelo quociente ou pela divisão entre a quantidade de calor que ele absorve e o trabalho realizado. O trabalho realizado em cima da fração e a quantidade de calor embaixo da fração. Ok? Ou se você tiver duas quantidades de calor, quente e frio, calor número 1, calor número 2, que ele realiza ali, que ele troca ali, melhor dizendo, então você também pode partir para outra fórmula. Esta equação vão dar os mesmos resultados. Tá bom? Por último aí, toda máquina térmica segue as duas leis da termodinâmica. Essa é a primeira lei e esta é a segunda. E a mais triste das leis, o fato de que, infelizmente, máquinas térmicas não podem ter rendimento de 100%, não conseguem transformar toda a energia que absorvem em energia útil. E isso não tem a ver com a tecnologia, tem a ver com a natureza. Sorry! Bem, pessoal, por hoje encerramos aqui, tá? Essas aulas 3 e 4 da apostila 2 foi a última parte da matéria termodinâmica. Encerrou, foi rapidinho, não foi um vídeo tão longo assim como a gente pensava que ia ser. Ainda bem, né? Então, a partir de semana que vem... Bem, pessoal... Então, essa semana a gente já vai estar também liberando aí exercícios para você ver como é que a gente faz questões em relação a essa matéria. Uma questão até bem simples, acho que vocês vão gostar dessa lista, bem legalzinha ela, tá bom? E já na próxima semana estaremos começando nossas avaliações, tá bom? Então mantenham-se ligados na plataforma para saberem mais novidades, pessoal. Mas por hoje é só. Gente, um forte abraço, obrigado pela sua audiência e uma ótima semana. Mantenha-se ligado na plataforma, novidades estão vindo aí, tá bom? Um abraço, valeu, valeu!